Boa noite, o meu nome é Gabriel. Hoje eu tenho 30 anos. Eu sou do interior de Minas Gerais. O relato que eu irei contar é algo bem bizarro, que só depois de mais velho eu fui ter a dimensão do que se tratava. Eu morava em uma casa bem humilde, com os meus pais e um irmão 5 anos mais velho do que eu. Era o início dos anos 2000. O local onde morávamos era uma rua de terra batida, que quando ventava, a minha mãe corria para fechar as janelas pela quantidade de poeira que entrava para dentro de nossa casa. A minha mãe não via a hora de mudar de local para morar, pois a casa sempre ficava empoeirada, por mais que a minha mãe limpava. Ao contrário da minha mãe, eu adorava morar na localidade, até mesmo porque havia uma casa fechada por anos. Esta casa ficava em um local bem afastado das outras casas. O local era bem deserto, para se falar a verdade, e isso me chamava bastante atenção, pois eu me sentia livre e ao mesmo tempo me dava uma sensação de descoberta, algo que só depois de velho eu fui ver que muitas crianças gostam destas coisas, de descobrir algo de novo. Esta casa foi o meu refúgio, era o meu segredo. Nem o meu irmão sabia que eu frequentava a tal casa. Eu amava estar naquele local. Muitas das vezes eu voltava ao entardecer e a minha mãe ficava me indagando onde eu estava, pois nem o meu irmão sabia dos meus paradeiros, e muitas das vezes o mesmo sofria as consequências por ser mais velho, tanto da minha mãe quanto do meu pai. Eles colocavam essa responsabilidade de me vigiar, e muitas das vezes, e com razão, o meu irmão brigava comigo por eu não avisá-lo para onde eu ia, e isso muitas das vezes me rendia uns puxões de orelha. Porém, o meu segredo continuava comigo. Eu não abria mão de dividir com ninguém esse meu tal segredo. Certa vez, em um final de semana, eu acordei bem cedo e corri para tal casa abandonada. Eu não sabia o que tinha de tão especial, mas algo me prendia ali, naquele local. Eu me sentia muito bem, eu me sentia feliz. Era uma felicidade que não tinha explicação. No local havia uma cama velha, no qual eu tinha colocado um lençol que eu tinha pegado escondido da minha mãe, para eu poder me deitar e ficar ali por horas. Foi neste dia que tudo mudou. Assim que eu acabei de forrar aquela velha cama com um lençol que eu peguei escondido da minha mãe, eu me deitei e com pouco tempo eu acabei adormecendo, como de costume. Foi quando que do nada eu acabei ouvindo um barulho ao lado da minha cama. Eu me despertei, ainda meio que sonolento. Foi quando eu me deparei com um garoto que tinha mais ou menos a minha idade. Fiquei surpreso, pois acreditava eu que ninguém me encontraria ali. O menino tinha uma aparência esquisita. A sua pele era bem pálida, com os olhos negros. Eu achei bem esquisito no início, porém, por eu ser uma criança na época, eu não tinha maldade com aquela situação. Eu perguntei a ele o seu nome. Ele me respondeu com um sorriso em seu canto de boca. O meu nome? O meu nome é Jorge. Em seguida, ele me perguntou: e você, Gabriel, o que faz aqui, tão distante de sua casa? Isso pode ser perigoso para você, você não acha? Ele me indagou, me olhando com um olhar bem estranho, que na hora me deixou bem assustado. Em seguida, eu o perguntei de onde ele era, e como ele sabia o meu nome, e como ele sabia que eu morava tão longe. O garoto Jorge apenas riu e me disse que só iria me contar se eu virasse o seu amigo. Lógico que eu aceitei na hora,
Eu era apenas uma criança e estava pouco me lixando para os detalhes. Brincamos durante todo o dia e quando eu percebi, já era tarde. Me despedi do meu novo amigo e falei para ele que amanhã eu estaria cedo no mesmo local. O Jorge me olhou com aquele olhar bem diferente e me disse que iria me encontrar no mesmo horário. Eu lembro de ter ficado super feliz, pois eu tinha feito um novo amigo. Quando eu cheguei em casa, a minha mãe me indagou, querendo saber por onde eu andava, pois ela ficava preocupada comigo, pois eu saía sem falar. Eu não lembro da desculpa, porém neste dia não fui colocado de castigo e dei graças a Deus. No dia seguinte, acordei cedo e fui me encontrar com meu misterioso amigo. Isto era por volta das 8 horas da manhã. Chegando na tal casa, o Jorge não havia chegado. Então eu me deitei na velha cama para o esperar. E com o passar do tempo, eu acabei adormecendo. Foi quando eu acordei com um barulho. E ao abrir os meus olhos, ali estava Jorge, parado em pé na minha frente, se repetindo como no dia anterior, pois desta vez o seu semblante era bem sério. Levantei da minha cama e perguntei a ele o porquê da demora. O mesmo me contou que teve que fazer umas tarefas antes. Eu não o questionei, o que eu queria mesmo era brincar. Passamos todo o dia juntos. O Jorge era bem legal. As horas se passaram voando e quando eu fui perceber, já era ao entardecer. Então eu tinha que correr para minha casa, pois os meus pais poderiam brigar comigo. Me despedi do Jorge e fui embora. Passaram-se dias e a minha amizade com o estranho Jorge continuou. O que eu comecei a achar estranho eram certos comportamentos do mesmo, que começou a me levar para brincar em certos lugares, no qual começou a me deixar com certo medo. Um destes lugares era um antigo cemitério desativado. Certa vez, o Jorge me pediu para eu o encontrar tarde da noite, na casa abandonada, e segundo ele, era algo muito importante, e que eu, sendo seu melhor amigo, ele poderia contar comigo para esta nova aventura. Eu não gostei muito da ideia, até mesmo se os meus pais não me vissem na cama à noite, eu poderia levar uma coça daquelas, e com certeza o meu castigo seria quase que uma perpétua. Pensei um pouco, porém acabei aceitando correr este risco. Marcamos para a próxima noite, durante a semana, já que os meus pais dormiam cedo. No dia seguinte, fiquei tenso, quase que não almocei. A minha mãe logo me indagou se eu estava doente, pois eu sempre almoçava e jantava como se fosse um adulto, de tanta fome que eu tinha, mesmo sendo uma criança na época. Chegou a noite e quando deu as 21 horas, corri para a cama e fiquei ali deitado fingindo e dormir, aguardando as 10h30 para eu poder me encontrar às 11 com o meu amigo Jorge, já que eu estava muito curioso para saber o que o meu amigo queria me mostrar. Deu a minha hora. Eu levantei da minha cama com o maior cuidado para não acordar os meus pais e principalmente o meu irmão mais velho, já que dividíamos o mesmo quarto. Olhei para o meu irmão, ele parecia estar com sono profundo. Passei pelo quarto dos meus pais e a porta estava fechada. Dei graças a Deus, pois seria menos um obstáculo para mim. A chave da cozinha estava na porta, assim facilitando meu objetivo. Ao abrir a porta, senti aquele frio, um forte vento. O mesmo assobiava, me dando medo de ir ao encontro do meu amigo Jorge. Chegando no local, com muito medo e frio, meu amigo não tinha chegado.
fiquei por pouco tempo esperando-o, até decidir voltar para minha casa. Foi quando, do nada, o Jorge apareceu e me disse: "Oi, Gabriel, você achou que eu não iria aparecer?" O Jorge estava bem sério e os seus olhos estavam arregalados. Eu estava ficando assustado. O Jorge me pediu para eu o acompanhar. Eu não titubeei e assim o fiz. Ele estava calado e não respondia às minhas perguntas, até que chegamos no cemitério desativado. Adentramos, andamos por 1 ou 2 minutos. O Jorge parou e olhou para mim. Os seus olhos estavam muito arregalados e o seu olhar era diferente dos dias anteriores. Aquilo me deixou com muito medo e, de repente, eu ouvi a voz alta do meu pai por trás de mim. O meu pai falou: "Meu filho, o que você está fazendo aqui e com quem você está falando?" Rapidamente eu me virei e vi meu pai assustado junto ao meu irmão. Fiquei surpreso pelo fato deles estarem ali. O meu pai me abraçou chorando. Eu falei para o meu pai que eu estava com meu amigo. O meu pai e meu irmão me falaram que me seguiram todo o tempo e que desde que eu havia chegado na casa abandonada, eu comecei a falar sozinho e que estava como se eu estivesse em transe. Eles me falaram que começaram a notar o meu comportamento estranho e que todos eles não me falaram nada, pois eles queriam ter a certeza do que eu estava fazendo. Foi quando meu irmão ouviu o barulho da porta da cozinha se abrir e, ao perceber que eu não estava na cama, o mesmo correu para chamar o meu pai para ir atrás de mim. Eles haviam me seguido todo o tempo. Depois de toda a nossa conversa, o meu pai me falou que a casa era de uma família, no qual o casal que morava nela acabou abandonando tudo, pois o único filho deles havia caído da árvore e que na queda o mesmo havia quebrado o pescoço. Isso foi quando meu pai ainda era uma criança. Em seguida, o meu pai me levou para o cemitério, no qual eu tinha ido com o Jorge. E chegando lá, fomos até o local onde nós tínhamos parado. Procuramos pelo nome de Jorge. Haviam muitas lápides destruídas, seja pela ação do tempo ou por vândalos daquela região. E para a surpresa de todos, o meu pai acabou encontrando uma lápide antiga com o nome de Jorge F. dos Santos e que havia uma gravura no mármore com uma foto replicada e que o Jorge da foto era de fato o mesmo Jorge que eu tinha tal amizade. Tudo aquilo foi muito confuso para mim por anos, até a minha adolescência. Hoje, com os meus 30 anos de idade, eu já consigo compreender o porquê que eu via aquele espírito que se materializava apenas para mim. Só não tenho certeza do motivo dele me levar para aquele cemitério abandonado. Há alguns anos eu me tornei um espírita. Recebo visitas de espíritos que se desencarnaram e que os mesmos me pedem para eu dar recados aos seus parentes próximos aqui nesta terra. Hoje tudo faz sentido para mim. Vivemos de passagem e que a verdadeira vida vem logo após a nossa morte.